noite, amigos da TV Santa Cecília. Com muita satisfação, estamos de volta para mais uma edição do programa CDL TV. Programa realizado pelo setor de comunicação da Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia, o CDL Santos Praia. Sempre temas interessantes para você, de gestão, temas de interesse da comunidade, economia, política e muito mais. É o nosso encontro semanal que se realiza mais uma vez aqui no canal Santa Cecília TV. Nosso convidado da primeira metade do programa é o gestor empresarial Ricardo Melo. Vai conversar com a gente a respeito das startups, um tema que está em voga, uma nomenclatura que está aí fazendo muito sucesso. Vamos esmiuçar um pouquinho a questão das startups e da gestão empresarial como um todo. E ao meu lado também, o gestor da CDL Santos Praia, presidente da entidade e comentarista fixo do programa, Nicolau Obeide. Quero lembrar que você pode participar conosco pelos nossos canais de comunicação. O WhatsApp 997829970. Vou repetir, está na sua tela, 997829970. Temos também o telefone fixo à sua disposição, 3289-9495. Cumprimentar o Ricardo. Seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui. Ok, agradeço aí a participação, né, uma boa noite aí a todos os telespectadores. Nicolau, seja bem-vindo. Mais uma semana de trabalho por aqui. Mais uma, né? Hoje já estamos aí após um ano, né? Comemorando. Exatamente. Após um ano de Santa Cecília. E 2 anos do projeto, comemoramos na semana passada. Sim. Ricardo Melo, nosso convidado, obrigado aí por ter aceito o convite. E vamos falar sobre startup, né? E muito mais. Vamos começar com a pergunta básica, que não quer calar. O que é uma startup? A princípio, a startup, ela nada mais é do que você colocar o seu projeto, a sua ideia no papel. Uma startup, ela é um experimento, onde você vai procurar desenvolver todos os problemas que os empresários, jovens principalmente, falando de startup, por isso que a gente vai falar muito dos jovens, que é uma nomenclatura nova a ser utilizada nesse mercado de trabalho, de projetos e empreendimentos para a construção de produtos e serviços. Uhum. E a startup está presente em todos os ramos? É o conceito sim, que vale. Sim. E tem uma série de preceitos que devem ser seguidos, que estão dentro de uma cartilha que não é nova, de gestão empresarial, conforme você me explicou anteriormente. Isso, exato. Né? Hoje, desmistificando um pouco o nome startup, né? Hoje as startups elas estão sendo muito utilizadas para as empresas, produtos e serviços voltados para a área tecnológica, produtos de tecnologia, principalmente na web, né? Com os aplicativos, etc. Mas as startups elas podem ser aplicadas através de métodos. Sendo um experimento, você tem que ter um método para entender como esse experimento vai funcionar no mercado de trabalho. Nicolau? É interessante, eu já conhecia mais ou menos, estive também naqueles grupos, né, que é regimento, né, cada um faz um serviço, cooperativo, tipo BNI, Isso. né, BNI. Isso, se não me engano. E falavam muito, né, desse tipo de atividade hoje bem moderno, mas é interessante. Eu entendi, mas não entendi totalmente. Eu gostaria até que ele explicasse mais detalhadamente. De uma forma mais que você vai didática, por fazer. exemplo. Eu tenho uma ideia que se aplica no segmento tecnológico, que é a área até de atuação do Nicolau. Eu vi, por exemplo, vou dar um exemplo de startup que até surge aqui na Baixada Santista, de sucesso. É um aplicativo de pesquisa de preço nos supermercados. Né? Então, que eles conseguem fazer um levantamento permanente, as pessoas sabem qual mercado você tem um preço melhor, as pessoas podem fazer compras também pelo aplicativo. Né? Mas eu entendi que eles não tinham um capital próprio para isso. Eles lançaram a plataforma, que deve ter se enquadrado uma empresa que tinha essa necessidade, acreditou na ideia e aí fez um investimento, comprou os serviços, a utilização desse software. É mais ou menos por aí? Isso, exato. Né? Como nós já falamos, sendo um experimento, uma ideia, essas ideias, elas utilizando através dos aplicativos hoje, que é muito usual, e a tendência do futuro para toda a parte tecnológica envolvida, vai vir tudo para as nossas mãos, a tecnologia. Então, essas ideias, elas têm que ser concatenadas, tá certo? Através de que método? Tá certo? Através do método Canvas, é um dos nomes muito utilizados. O que é o Canvas? É um quadro
aonde você vai colocar todos os itens a serem respondidos, fazendo as perguntas certas, né, para você encontrar soluções práticas para serem aplicadas no mercado. O Canvas é um método norte-americano, de origem americana? Isso. Basicamente, né, tudo vem de lá mesmo. Né? É impressionante. Né? É impressionante, não tem jeito mesmo. Mas você tem que entender, colocando nesse quadro situações que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, dos itens, e respondê-los de forma prática e direta, através de forma como o brainstorming. Se todos conhecem o brainstorming, Sim. é aquela chuva de ideias, onde sem uma preocupação maior, você vai chegar e vai colocar ali as respostas para aquelas perguntas em cima daqueles itens. E o objetivo, qual é que é de uma startup? É conhecer o cliente, né? Saber quais são as percepções, o que ele sente ao utilizar um aplicativo, um produto ou serviço, não precisa ser só aplicativo, mas nós vamos ainda, né, continuar nessa linha, porque é a tendência, está sendo feita uma cultura através de startup para a tecnologia. Então, é que a startup, para deixar bem claro, é uma nomenclatura nova que está ligada mais às novas gerações, ligadas para a área tecnológica, desenvolvimento de ferramentas tecnológicas que podem se tornar em potenciais negócios e ferramentas de gestão também. É isso aí. Só que o que vai mais além, acho que a gente pode discutir com o Ricardo, até caindo na questão do comércio, algo que a gente até falou com o nosso grande amigo Paulo Sérgio Françosi, que é gerente regional do Sebrae. Até com a gente aqui, né, Nicolau? A gente perguntou para ele, Paulo Sérgio, por que as empresas elas não têm durabilidade? Isso. Ele fala por uma palavra-chave, começa tudo pela a palavra planejamento, ou seja, as empresas não sobrevivem por falta de planejamento. Sim. Então, essa expertise do método Canvas e a experiência de gestão indicam uns caminhos para que isso não aconteça. Aliado ao planejamento inicial, você tem ferramentas de gestão que dão suporte para você manter a empresa em desenvolvimento? Exato. Eu vou tentar fazer uma passando bem rapidinho da história da administração científica, né? Então, voltando lá para o Taylor, lá no comecinho, que o Taylor ele pegou e organizou, tá certo? Todo o processo e gestão de operação, de produção dentro da indústria. Depois nós tivemos o Ford, o Henry Ford, que fez a linha de produção. Né? Só que, puxa vida, os operários eram realmente crucificados. Após essa brecha deixada por Taylor e o Ford, depois veio o Fayol, que pensou um pouquinho mais nos seres humanos, no processo de gestão da indústria, tanto da produção e da parte estratégica. Hoje, atualmente, né, vindo um pouquinho mais para cá, depois nós tivemos a parte da reengenharia, na década de 90. Então, nesse processo da reengenharia é que surgiu o que todo empresário tem que fazer, como você bem disse, que é o PDCA. Né? É aquele giro incessante e eterno, que é PDCA, planejar, né? Aí vem o inglês, né? Mas eu já estou traduzindo, que é planejar, fazer, checar, né? Para ver se está certo ou errado a operação e sabendo o que fez de certo e errado, após isso você vai poder tomar decisões novas e aprender. E esse ciclo é incessante. Então, é uma ferramenta básica que todos nós temos que fazer diariamente, inclusive na startup. Você acaba gerando um processo de gestão sólido e permanente, né? Exatamente. Você dá uma sustentação para o teu negócio. Aí que está a questão das startups, porque está mais ligado à área tecnológica. Sim. Mas você pode utilizar esses métodos de gestão, tanto o Canvas como o PDCA, para qualquer ramo de atividade. Né? Isso, por exemplo, o comércio. Qual o exemplo que você daria para a gente? Olha, como é que o comerciante quer entrar no meio, ou quer modernizar a gestão do seu negócio, quer aprimorar, como é que ele pode fazer? Exato. A primeira coisa é conhecer bem o seu negócio. Independente de você ter uma loja aberta onde você vende produtos, tá certo? Você tem que conhecer o produto. Exato. Mas além dos produtos... Não basta ser dono do restaurante, tem que saber fazer Exatamente. A comida, né? Porque lembra que aqui, quando a gente falou no início, a startup você tem que conhecer o seu cliente, e a gente vai aqui colocar uma situação importante, que eu acho que é bem importante. Logo após que teve a implantação dos 4 P's de marketing, não é? Então, aí, que é preço, produto, praça, certo? E promoção. Começou com isso. E depois nós foram acrescentados mais 3 P's, tá certo? Que é pessoas, processo e percepção. Então, atendendo a sua pergunta, o que nós temos que fazer hoje
Porque esses 4Ps antigos, nós fazemos isso diariamente. Agora, saber conhecer as pessoas. A startup, o que tem que fazer? É conhecer o cliente, conhecer as pessoas. Então, por que elas compram? Qual é o processo que eu tenho que fazer para que essas pessoas comprem? Qual é a percepção que ela tem quando entra na minha loja? Ela está se sentindo bem? Existem lojas, quando a gente entra nos carros hoje, não tem aquele cheirinho, vamos falar assim? Né? Às vezes aquilo, falar em carro, subliminarmente... Falar em carro, uma das startups mais valiosas do mundo, né? Porque é o Uber, né? Isso, exato, que está fazendo essa confusão toda. Né? Que está criando essa confusão inteira. Hein? Vamos nem falar muito do Uber. Que é polêmico. É polêmico. Então, Ricardo, você falou nessa questão do planejamento, aí eu passo para o Nicolau, que são pontos que ele toca muito, que que também está aí, as pessoas, passa também pela qualidade do atendimento, né? Isso, e o pós-venda também, que é muito importante, né? É importante você conquistar o cliente para que ele volte sempre, né, Nicolau? E os modelos de gestão estão implícitos eu acho nisso. assim, na realidade, desculpe até a terminologia que eu vou usar, né? Talvez não seja muito correto, você me corrija, por favor. Não é técnica, pelo amor de Deus. Na realidade, eu acho que não importa, né? Pelo menos na startup, pelo menos o que eu entendi, é que não importa você saber fazer, que nem a tradicional comerciante que fala assim, não, eu estou há 50 anos no comércio, mas você está há 50 anos inovando ou você está há 50 anos fazendo a mesma coisa todo dia? Exato. Onde há a evolução envolvida. Exato. Então, nesse que você falou, PDCA, né? Sim, PDCA. Existe na parte do planejamento, existe a inovação, não é isso? Isso. Exato. E no comércio a gente percebe que não existe uma acomodação em relação a isso. As pessoas não planejam coisas novas que vêm acontecendo no mercado. Eu vou dar um exemplo, até dentro do ramo de atividade que eu trabalho, que informática, eu comecei há quase 20 anos atrás, 17 anos atrás, e na época eram os computadores que dominavam, né? Depois começaram os notebooks, depois começaram os tablets, e hoje o que domina no mercado são os smartphones, né? Que reduziu bastante. Exato. Que faz quase a mesma coisa, ou mais do que fazia aqueles computadores antigamente. Então, eu acho que o comércio, nesse sentido, ele tem que planejar para mudar. Porque se eu estivesse só hoje vendendo só computador, eu já teria quebrado, já teria fechado as portas. Isso. Então, não sei se eu entendo se é isso. Sim, o caminho é esse, né? Hoje, todas as empresas, né, de todos os segmentos, inclusive a velocidade é muito grande, né? Exato. A Avalanche, por exemplo, você vê a situação, a avalanche de aplicativos que a gente tem hoje no mundo da internet. Aí quando você pega, né, qualquer empresário, qualquer pessoa que olha aquilo, meu Deus do céu, qual eu vou utilizar? Né? E você tem assim uma ideia assim, vamos ser um pouco futurista, né? Você tem uma ideia de tudo isso que você vê no mercado aí, uma tendência de mercado? Então, principalmente no ramo de informática, a tendência é, como eu havia falado, vai vir tudo para as nossas mãos, certo? Tudo do tamanho das mãos? Exato. Independente do tamanho da mão. Isso, vai vir tudo para as nossas mãos. E assim, como está vindo essa nova geração que já nasce dentro da tecnologia, eles vão vir com novas ideias. Vão sair da barriga da mãe com... Exato, já sabe apertar, né? É incrível isso, é muito legal até de ver. Mas assim, para todas as ciências aplicadas, porque a startup é uma metodologia, é um processo de implantação, de criação, né, de uma ideia e um produto, sempre vai haver novas brechas destas aplicações e dos processos que esses jovens vão interagindo e criando novos produtos. Então, dessas novas brechas é que realmente vão surgir novas tendências no mercado. Uma coisa que a gente vê, que a gente tem que saber realmente, eu me sinto bem em comprar determinado produto, então a gente sai daquele nível analítico de fazer simplesmente, olha, eu vendo esse produto a R$1, ganho 20% e assim por diante. Saiu desse processo para ter a satisfação. Então, todos nós, empresários, né, donos de indústrias, empresas, lojas, etc., nós queremos ter, fazer com que o cliente retorne à loja. E às vezes não é pelo produto, é pelo atendimento. Então, a gente sai um pouco daquele cunho mecânico para um cunho
mais pessoal, por exemplo, mais intrínseco. Hoje o sistema que se fala muito, né? Até a Dilma não entendia o que era, tô brincando, né? Se fala muito em nuvem, né? Ela Sim. ficou, o que é nuvem? Que colocaram na nuvem. É uma startup, essas nuvens que tem hoje, que são milhões, valores ínfimos, né? Que eles cobram e são bilhões, milhões de pessoas pelo mundo inteiro. Seria considerado um tipo de negócio? Sim, sim. A nuvem, ela é uma tecnologia, tá certo? Aplicada onde você pega, reduz custos. Um storage, né? Isso. Um dos objetivos das startups é justamente você ver quanto que eu vou gastar e o quanto eu tenho que gastar o menos possível. Hoje, por exemplo, antigamente nós tínhamos aqueles HDs, você tinha os CDs, você tinha tudo um material que você tinha que produzir para ter determinados softwares. Hoje em dia não, você está tudo na nuvem, tá certo? Você tirou do físico e colocou para o mundo virtual, que é chamado de nuvem. Então, todos os softwares, todos os sistemas, hoje você pode ter aplicativos, softwares, ferramentas dentro do computador que não estão instaladas no seu computador. Está fisicamente o ali, que acontece? Você diminui o tamanho do HD para a aplicação dos produtos e você acessa através da internet a nuvem, aonde estão todos os aplicativos lá para você usar. Agora, deixa eu dar um recado antes da gente continuar Tudo aqui. bem. O Ricardo Melo, gestor empresarial, Nicolau Beide comigo também, aqui no CDL TV. Eles falam de um parceiro, nosso grande parceiro, desde o início do projeto praticamente, o Sicredi. Sicredi, que não é um banco como outro qualquer, é uma cooperativa, sistema do cooperativismo, onde você é um correntista, um associado, na verdade, que tem todos os serviços de um banco, mas com taxas mais vantajosas, que o Sicredi não visa apenas o lucro, ele visa o bem do negócio cooperativo. Então você vai ter excelentes taxas e uma cesta de produtos interessante, além dos serviços bancários, como cartão de crédito, cartão de débito, acesso a seguros, financiamento de viagens, seguro do seu carro e muito mais. Conheça o Sicredi, que é parceira da CDL Santos Praia e pode ajudar você também no seu negócio. Pode ser sua parceira também. Tem a conta da sua pessoa física ou jurídica lá no Sicredi Santos, que está muito bem montada. Uma agência muito bonita, com uma equipe excelente, comandada pelo meu amigo Eurico, na Amador Bueno 29, no centro de Santos. Telefone 3219-4077, Sicredi, em Santos, à sua disposição. Bom, você falou, só queria colocar nos carros, essa sensação do cheirinho é importante, né? Porque hoje, infelizmente, pela redução do mercado, o investimento em produção de design aqui no Brasil se reduziu muito na indústria automobilística. Mas eu lembro nos tempos áureos que tem uma psicologia da compra, né? Sim, esse aroma sim. que você transmite. A Volkswagen tinha um departamento que elas apenas experimentavam os aromas do banco do carro, Certo. com sol, com umidade, para não causar um desconforto Exato. no cliente. O negócio vai longe nesse sentido. Agora, você tem duas empresas, Ricardo. Você tem a Unicol Isso. e também a Zugzwang, que tem uma nomenclatura em alemão. O que quer dizer o Zugzwang? Isso é, então. Zugzwang, ela é uma palavra do dicionário do xadrez. Né? E, então, a gente, como atua nessa parte de gestão, e a área de gestão é uma caixa de ferramentas, tá certo? Com N palavrinhas lá dentro, Tá. e métodos, e você tem que saber qual você vai tirar dessa caixa de ferramentas. E o que acontece? As ferramentas estão aí para serem aplicadas, mas chega na hora que você faz todo aquele diagnóstico empresarial, você faz o levantamento dos óbices, das dificuldades que os empreendedores passam, e após esse diagnóstico, aí vem as reticências. O que fazer? E Zugzwang significa aquele momento no xadrez onde você está numa posição Zugzwang que você tem que tomar a decisão. É quando você fica na sinuca de bico, tá certo? Então você Tá em é xeque, obrigado... literalmente em xeque. Exatamente, você é obrigado a tomar uma decisão. Agora, logicamente embasado em dados, né, informações, para que você possa realmente tomar a decisão, mas tomá-la com um pouco mais de certeza. Então, agora, Ricardo, além do Canvas, do PDCA, Sim. tem mais 9 passos, né, que as pessoas devem levar em conta para abrir um negócio e obter sucesso. Quais seriam esses 9 passos? Então, esse aí é uma metodologia. Na verdade, realmente é o Canvas em si, tá certo? São os 9 passos colocados dentro desse Canvas. Então, eu vou falar aqui. O primeiro é o segmento do mercado, que você tem que saber quem é o seu cliente, tá certo? O 2 é a proposta de valor que você vai passar para o seu cliente. O 3,
como vai ser feito esse relacionamento com o cliente? Quais serão os canais de distribuição envolvidos? Quais são as fontes de receita dentro desse teu projeto implantado? Né? Quais são os recursos-chave, tá certo? As atividades-chave que você vai ter que atuar e quem serão seus parceiros que vão estar junto contigo, né, nas dificuldades que todo empresário sempre passa. E, por fim, logicamente, você tem que definir quais são esses custos envolvidos. Eu gostaria só de fazer um adendo nesse Canvas. Esse Canvas, ele é um modelo, é um quadro de modelo de negócio. Tá? Se vocês procurarem na internet, vocês vão achar esse modelo, onde você tem que colocar, através do brainstorming, responder esses quadros. Mas é interessante, como você falou da psicologia, né, que é a psicologia do consumo, é interessante que a pessoa que produziu essa ideia, ele coloca, a gente tem o lado esquerdo do nosso cérebro, ele é o analítico, e o lado direito é o lado emocional. Então, se você perceber as coisas que estão no lado do Canvas, do lado esquerdo, para nós, quem está lendo, certo? São aqueles dados analíticos, então é custo, né? A fonte de receita, os recursos-chave. E o lado direito é a percepção do cliente, como que ele vai comprar o seu produto e assim por diante. Então, isso é bem legal, você vê, a pessoa, tá certo? Pegou e pensou até nesse formato para espelhar o cérebro no quadro. É interessante. Nicolau? Porque, por exemplo, dentro do comércio, a maioria das compras são por impulso e pelo lado emocional, né? Como você bem disse, não tão racional, né? Isso. Principalmente as mulheres, né? Que elas Isso compram mais... é mito, né? É só mais Eu acho que não é mito, não. Eu acho que isso é verdade. Eu acho que as mulheres são mais impulsionadas ao consumo emocionalmente. O homem ele é mais racional nesse sentido, né? Mas o negócio, é que nem você falou, o negócio ele tem que ser pensado, tem que ter o lado racional e tem que ter o lado emocional, né? Porque é importante a pessoa estar fazendo aquilo que gosta dentro daquilo que gosta de fazer, né? No startup, eu só queria ter assim um pouquinho mais, entender um pouquinho mais a maneira do funcionamento, que seria você tem uma ideia, você leva aquele projeto, leva aquela ideia para frente, junta com empresários, com vários tipos de empresários, e aí você executa. E essa assessoria que você dá, ela ajuda a pessoa a dirimir as dúvidas, é isso? Exato. Vamos supor, eu tenho uma ideia, só para ser mais claro, eu tenho uma ideia. Essa minha ideia, eu levo para você e você me assessora em relação a isso. Isso. Ou diz para mim se ela é viável, se não é viável. Exato. O que significa startup? Comece a fazer. Né? Exatamente. Comece a fazer. Então, o que acontece? Existem, vamos falar assim, alguns aconselhamentos dentro de uma startup, onde você vai realmente conhecer o seu cliente e saber o que é o seu produto. Agora, coisas que agregam valor a uma startup. Porque a startup é feita por jovens, existem várias ferramentas a serem aplicadas para desenvolver um produto e serviço. Agora, uma coisa que é importante após a startup ter iniciado, né, é você realmente ter parceiros, consultores na área jurídica, tá certo? Para poder aconselhar aqueles principalmente jovens agora, né, no procedimento das ideias, para não perder tempo. Tá certo? Você tem que ter preocupações, vou ter um escritório, sim ou não? Um escritório virtual, né? Hoje, virtual ou não, físico, porque você sabe, aí começam... Porque tudo é custo, né? Exato, começam algumas preocupações dentro do comércio e empreendedorismo tradicional, preocupações que tiram o foco do negócio. E a startup é para você também chegar a encontrar qual é o produto viável de valor, o mínimo produto viável que você pode construir dentro da sua ideia. Então você enxuga todas aquelas ideias e você vai achar a menor parte da sua ideia, para você poder aplicar todo o foco naquilo, para que ela obtenha sucesso. E depois tem as co-irmãs das startups, né? São as incubadoras, as aceleradoras. A partir de todo esse processo, você começa porque as ideias são sempre gigantes, né? É verdade. Mas você tem que trazer ela... Nós tivemos algum tempo aqui em Santos, eu acho que ainda tem, mas era mais bem fomentado,
a incubadora de empresas. Não sei se Isso. você chegou a conhecer. Existe ainda. Conheci. Ainda existe? Era na Startups 15... tem um pouco a ver também, né? É uma nova nomenclatura, exatamente. uma mudança de perfil Isso. do mercado. Isso. As novas Isso. gerações Isso. criaram um formato que Diferente. tem mais ou menos... Inclusive, Você matou a charada, Nicolau. isso aí. A CDL aí. era foi uma das fundadoras, CDL, Sebrae, com apoio do Sebrae, junto com a Associação Comercial e as universidades aqui em Santos. Só que hoje está um pouquinho mais devagar e a prefeitura, né, dando apoio. E saíram de lá, porque eles tinham, se não me engano, acho que 8 meses ou a 1 ano, né, para poder ficar incubados. Aí eles tinham que sair. Isso. Algumas empresas que até hoje estão no mercado aí. Exatamente, porque aí você vai buscar os investidores anjo, após você ter, né, colocado tudo no papel, o que é a sua ideia. Aí você já vai saber como chegar nesses investidores anjo. Eu tenho pergunta para você. A questão do escritório, evidentemente, dependendo do ramo de atividade. Por exemplo, serviço. Você entrega serviço, você de repente atua muito no computador, você tem a comunicação facilitada pelo WhatsApp, está sempre em trânsito. Então, a tendência do home office hoje é uma tendência crescente, no meu entendimento. Quais são os prós e os contras? O que você deve evitar para trabalhar em casa? Pode causar um desvio de foco, por exemplo? Pode. Por exemplo, trabalhar em casa, tá certo? Isso eu já ouvi várias histórias que você tem que... Por exemplo, se você vai numa festa, num carnaval ou uma festa fantasia, você vai colocar uma fantasia, certo? Tá certo? Então, em casa, muitas pessoas podem trabalhar de pijama, vamos falar assim. Não vai trabalhar direito. Não é legal para receber clientes, né? Exato. Aí é pro lado emocional, em casa né? também é estranho também, até não é nem permitido, né? Exato. Então, se você vai trabalhar em casa, o conselho é que você realmente se traje para que você incorpore a situação do trabalho no lar. Senão, você pode, de repente, estar dando um tiro no pé e aí a produtividade ela pode cair um pouco. Porque eu vou falar, eu te perguntei porque é justamente o meu caso, que eu tenho um escritório, mas na questão de assessoria de imprensa, eu consigo trabalhar tranquilamente em casa. Exato. E minha mulher, que é arquiteta, ela matou essa charada. Eu até dou a dica para as pessoas. Ela, como a gente tinha um quarto adicional, ela criou um ambiente de escritório, com móveis de escritório, com arquivos, com estações de trabalho. Você entra no clima. Exatamente. Quando você fecha aquela porta, você está totalmente no ambiente. Eu consigo fazer essa divisão claramente. Estou trabalhando quando estou lá. Se não for deitar na cama, pegar um notebook. Exatamente. Aí com o notebook na cama, vendo televisão, local que você... Aí você acaba... Sim, porque o meu ramo permite. Distrai, né? Não, porque a assessoria de comunicação, eu não posso receber clientes. Serve como ponto de referência para que você, por exemplo, registre a empresa, não tem problema nenhum. Mas, enfim, Ricardo, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui. Vamos ter outros papos mais esclarecedores. Assunto longo, né, Zé? Isso, vamos até criar uma nova oportunidade para o Ricardo retornar aqui, com cases mais concretos, mas eu acho que foi bem esclarecedora a sua presença aqui. Muito obrigado. Eu posso terminar rapidamente, Nicolau? Claro. Só para finalizar a sua pergunta, são coisas básicas. A gente tem todos os nomes americanos, assim, direto. Mas o que nós devemos, como profissionais empreendedores, fazer? A gente tem que responder essas perguntas básicas, tá? Que também se chama 5W2H. Tudo bem? Aí parece que é uma coisa louca, 5W, né? 5W2H? O que é? É o what, que é em inglês. Ok.